paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus, graças a Deus. Ele tem abençoado, né? Tá chegando mais um café da manhã. Vamos dar continuidade ao livro de Apocalipse, os últimos versos do Apocalipse 19. Hoje nós vamos ler do verso 11, né? Do verso 11 ao verso 21. A epígrafe do verso de hoje, da palavra de hoje, é a seguinte: Cristo vence todos os inimigos. Está chegando o final aí do livro de Apocalipse, né? E é isso que vai acontecer. Nós, quando começamos a estudar o livro de Apocalipse, vemos aí muitas coisas terríveis que já estão acontecendo e outras ainda vão acontecer na terra, mas não é para se assustar, porque no final Cristo sempre vencerá, tá bom? Então vamos lá para o contexto para entendermos o texto, né? O Apocalipse 19, do 11 ao 21, diz na epígrafe que Deus vence todos os inimigos, ou Jesus, né? Vence todos os inimigos. Esse trecho, né? Esse trecho aqui, ele mostra a manifestação final de Jesus Cristo como rei, guerreiro, né? Juiz, que vem para julgar e destruir o mal e estabelecer seu domínio eterno, né? A totalidade aqui é a vitória divina, que é iniciada ao longo do Apocalipse. O céu se abre e aparece ali o cavaleiro fiel, né? Do verso 11 ao 13 nós vamos ver isso. João vê o céu aberto, um cavalo branco, um cavaleiro chamado fiel e verdadeiro. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, e logo no início nós vimos um cavaleiro branco, sim ou não? Apocalipse capítulo 6, né, o verso 1 e 2 fala sobre esse cavalo branco. Diz assim: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu, presta atenção nisso, vitorioso e para vencer. Muitas pessoas que leem esse capítulo 6 acreditam que esse cavalo branco é Jesus Cristo, né? Se enganam nisso aqui. E é isso que vai acontecer quando o anticristo, né, chegar. Ele vai enganar aqueles que não têm conhecimento, porque a aparência é muito assim igual a Cristo, né? Um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco, né? E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Só que você estudando o Apocalipse assim, com o Espírito Santo, você entende que não é Jesus. Mas por que esse capítulo 6 não é Jesus Cristo, esse que está montado no cavalo branco, vencendo para vencer? Por causa dos selos, né? O primeiro selo mostra esse aí, que é uma enganação. É um falso Cristo, como o próprio Senhor Jesus sinalizou em Mateus 24, que muitos viriam no nome dele, e muitos diriam: Cristo está aqui, Cristo está ali. Vede tudo isso e não vos assusteis. É mister que isso aconteça, ou seja, é mentira, porque Cristo não virá desta forma. Aí, quando vem esse mentiroso, começa depois dele surgir coisas terríveis. Só que ele aparece, né? Como se fosse Cristo. Essa mensagem aqui, ó, cavalo branco, sentado sobre ele tinha um arco, né? E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Isso é tudo enganação, porque logo em seguida ele vai começar a fazer coisas terríveis, porque vem o segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, né? Ao qual estava sentado sobre ele, e foi-lhe dado que tirasse a paz da terra. Tá entendendo? Então esse não é o nosso Cristo. O nosso Cristo é esse aqui do capítulo 19, né? A partir do verso 11. Veja a diferença. Note a diferença. João diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga
e peleja com justiça. Olha a diferença, né, irmão? Olha a diferença. Muitos parecem ser, mas não são. Verso 12. E os seus olhos, olha a diferença, era como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Não é uma coroazinha, não é um diadema. Muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. O nosso Cristo é diferente, né, irmãos? Fiel e verdadeiro. Isso revela que Jesus vem com justiça perfeita. Ele não vem mais como cordeiro sacrificado, e agora vem como juiz e rei. Os seus olhos são como chama de fogo, e isso simboliza que nada fica escondido. Ele vê todas as obras, e na cabeça há muitos diademas, que significa a autoridade total. Não é um diadema, não é uma estrela, são vários diademas, simbolizando a autoridade total. Rei acima de todos os reis, está entendendo? Se aparece alguém com uma coroa, é porque ele tem um poder momentâneo. Ele foi autorizado a ter um poder. Só que em Cristo é diferente, né? Aparece na cabeça do nosso Cristo muitos diademas, ou seja, não tem limite o seu poder. Ele tem autoridade total. É um rei que está acima de todos os reis. Seu manto está tingido de sangue. Sabe o que isso significa? Seu próprio sacrifício na cruz, ou o sangue dos inimigos derrotados, juízo. E aqui o texto diz que o seu nome é a palavra de Deus, ou seja, ele é a revelação viva. Aí o texto do verso 12 diz que tinha um nome escrito, né? Que ninguém sabia senão ele mesmo. E o significado é a palavra de Deus, ou seja, ele é a revelação viva do próprio Deus. Oh, glória a Deus, né? Vamos continuar aqui num contexto para entendermos o texto. Aí diz que os exércitos do céu seguem Jesus, né? O verso 14. Vestido de branco, bem puro e santo. Isso representa anjos e também os salvos glorificados. Eles não lutam diretamente. Quem vence é Cristo sozinho. Cristo não precisa de ajuda para vencer nada, né? O verso 15 fala sobre uma espada que sai da sua boca, né? Da boca de Jesus. Isso é uma espada afiada. Não é uma arma física, é a sua palavra de autoridade. Ele só dá uma ordem. Quando nós vamos ler ali Jesus nos evangelhos, vemos que ele não ficava pegando demônio, roda demônio e bota demônio de joelho, e manda demônio botar a mão para trás. Não, era uma palavra só. Então essa espada que saía da boca de Cristo, né, bem afiada, simboliza a autoridade total. E com essa autoridade ele vai julgar, ele vai condenar, ele vai destruir, né? E também diz no texto que ele vai governar com vara de ferro. Isso significa governo absoluto, ninguém poderá resisti-lo. Já no verso 16 de Apocalipse 19, vai falar sobre um título supremo, né? Que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aí é de simples compreensão, né? Ele é maior do que todos os reis, maior do que todos os governos, e é soberano e também absoluto. Do verso 17 ao 18 tem um convite, né? Convite às aves. Um anjo chama as aves para um grande banquete. Mas não é festa de alegria, é um banquete de juízo. As aves comerão reis, generais, poderosos e todos os que se rebelaram contra Deus. Isso aqui está significando derrota total dos inimigos. O verso 19 vai falar sobre uma batalha final. A besta e os reis da terra se unem para lutar contra Cristo. A besta representa aqui o sistema mundial, né, do anticristo. Eles tentam resistir
mas não conseguem. Como é que vai conseguir, né? Aí lá no verso 20, vai falar sobre a derrota da besta e do falso profeta. Ou seja, a besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo, que significa condenação eterna, e eles não terão a segunda chance. Aí no verso 21, se fecha o capítulo 19, né, com a destruição dos demais inimigos, e todos os outros são mortos pela espada que sai da boca de Cristo. Tem gente que pensa que Cristo vai pegar uma espadinha e ficar degradando com Lúcifer. Não, é só uma palavra, só uma palavra. A sua palavra executa o juízo, e as aves se alimentam dos corpos, que está simbolizando o fim total desse sistema rebelde e de rebelião contra Deus. O significado bem profético e profundo sobre esse texto revela 6 verdades principais. Jesus voltará como juiz, não voltará como salvador, mas como juiz. E aí mais um significado profundo e profético, né? O mal terá fim definitivo. O sistema do anticristo será destruído totalmente. Terceiro tópico aqui: nenhum poder humano poderá resistir, né? Nem exércitos, nem governos, nem líderes. Nada vencerá o nosso Cristo. Quarto tópico: a vitória será rápida e absoluta, não terá briguinha de espada, nem batalha longa. É uma vitória bem rápida, imediata. 5 tópico: o reino de Cristo será estabelecido na terra e ele vai governar com justiça perfeita. E aí no 6º tópico, né, tem o início do fim definitivo de Satanás, né? Aqui no capítulo 20, Satanás também ele será preso, né, por um certo tempo. Aqui nós já estamos falando sobre o milênio de Cristo. E aí depois ele vai ser solto por um certo tempo e vai vir contra Cristo e a igreja que vai estar reunida no milênio. E aí tem a derrota final e total do diabo e todos os seus adeptos, tá bom? Entrando agora no texto de Apocalipse 19, verso de número 13, diz assim, né? Estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai vós a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse é o verso 21 do Apocalipse 19, encerrando aqui esse capítulo. Sendo da vontade de Deus, amanhã voltaremos com Apocalipse capítulo 20, que tem como epígrafe: os cristãos reinam por 1000 anos. Aqui entra o milênio
de Cristo. Só que nós não podemos se esquecer que o diabo, né, ele foi aprisionado para que Cristo pudesse reinar por 1000 anos, mas ele será solto. E aí ele vai persuadir as nações para vir contra a igreja, contra Cristo, que vai estar reinando na terra por 1000 anos, e aí terá a sua destruição total. Isso nós vamos ler amanhã em Apocalipse, capítulo de número 20, tá bom? Esse é o nosso café da manhã de hoje, irmão. Se Deus assim permitir, amanhã voltaremos com mais um café espiritual. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Obrigado por esse café da manhã. Todos os dias, obrigado por nós colocar na sua mesa para ouvir a sua voz através do seu servo. Obrigado por esse café da manhã. Todos os dias, obrigado por nós colocar na sua mesa para ouvir a sua voz através do seu servo. Cura, Senhor, através desta palavra. Salva, Senhor, através desta palavra. Abençoa, Senhor, através da tua palavra. Obrigado por esse café da manhã. Todos os dias, obrigado por nós colocar na sua mesa para ouvir a sua voz através do seu servo. Cura, Senhor, através desta palavra.